E o Flamengo já sabe que vai chegar propostas pelo Pedro e não descarta vender o jogador. Caso o Flamengo venda o Pedro, vai ser a maior venda do clube. Vou estar falando sobre isso e vou estar falando também sobre o que aconteceu ontem na Vila Belmiro, as cenas lamentáveis e o que isso tem a ver com o Flamengo. Acontece que o Flamengo vai jogar no domingo contra o Santos e o mando de campo é deles. Então o STJD já está vendo isso, vou estar falando sobre isso também. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube e eu tenho visto o crescimento desse canal. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui trazendo as notícias do Flamengo para vocês. E quando você clica no botão de gostei, você mostra para o YouTube que esse canal é relevante, que esses vídeos são relevantes e o YouTube recomenda cada vez mais os meus vídeos. E você me ajuda demais. E tem outra coisa, é de graça. Você ficar bem informado, você saber daquilo que está acontecendo no Flamengo, você não paga nada por isso. Então se inscreve no canal, clica aqui no like e vamos para o vídeo. E já começar falando sobre as cenas lamentáveis que a gente viu ontem no jogo entre Santos e Corinthians. Acontece que o Flamengo, gente, vai jogar lá. A gente nem estaria falando sobre isso se o Flamengo não fosse enfrentar o Santos lá. E o mando de campo é deles. A gente sabe que a Vila Belmiro, ela é apertada. Os torcedores ficam bem próximos ali do gramado. Se eles quiserem acertar os jogadores com alguma coisa, eles conseguem. E ontem, no jogo de ontem, no finalzinho do jogo, eles jogaram morteiro, sinalizadores, objetos pessoais nos jogadores e fizeram aquele inferno dentro do campo. No caso, eles estavam fora, mas estavam jogando dentro do campo. A partida acabou antes do tempo necessário. E a gente viu que isso atrapalhou a partida. O Corinthians venceu ali a partida, mas tiveram que sair correndo, fizeram ali um túnel rápido para eles poderem sair. E a gente sabe que o Flamengo tem uma rivalidade ali com o Santos. Nos últimos jogos o Flamengo tem se dado bem, principalmente na Vila Belmiro. Então a gente vai ter que entrar ligado. E o STJD vai entrar hoje com um pedido de interdição da Vila Belmiro. E caso não aconteça essa interdição, o STJD vai pedir que o jogo seja feito de portões fechados. Ou seja, prejudica as duas equipes. O Flamengo está preocupado com os seus atletas, justamente pela integridade física deles. Gente, na minha opinião, o que deveria ser feito? Se a torcida do Santos fez essa besteira, ou joga de portões fechados, ou permite a vinda só de torcedores do outro time, no caso, times do Flamengo, ou tire o mando de campo do Santos e coloque o mando de campo para o Flamengo. O Flamengo pode trazer o jogo pro Maracanã, ou até mandar no jogo na casa deles, porque é a torcida deles. Eles que têm que controlar, eles que têm que arcar ali com as consequências. Então o Flamengo vai observar essa situação e esse jogo não está tão confirmado assim, porque esse jogo pode ser adiado justamente por conta disso. E se adiar esse jogo, vai atrapalhar o Flamengo. Porque o Flamengo está brigando na Libertadores, tá brigando ali também na Copa do Brasil, tá na parte de cima do Campeonato Brasileiro ali, e hoje, se vencer, pode assumir a vice-liderança. Então a gente tem observado que o Flamengo tá brigando nas três frentes e não pode colocar jogo para poder atrapalhar o andamento dos campeonatos lá na frente. Então o Flamengo vai tentar de tudo fazer esse jogo no domingo mesmo. O Flamengo que joga hoje em São Paulo e hoje mesmo já volta para o Rio de Janeiro para depois no sábado voltar lá para Santos para poder fazer a partida contra o Santos. Gente, falar sobre o Luiz Araújo. Era prevista a chegada dele lá em São Paulo hoje, mas o jogador teve um imprevisto justamente por conta do seu avião. Ele teve um susto ali, teve um problema mecânico no seu avião, que saía lá de Atlanta, e ele teve que voltar para o aeroporto que ele saiu, justamente por conta desse problema. O jogador até postou ali nas suas redes sociais, agradecendo a Deus pelo livramento, que teve um susto ali. Ele que já estava bem animado para vir hoje e se apresentar no Flamengo na segunda-feira. Aí logo mais vamos ver a data que o jogador vai chegar de fato no Brasil e se apresentar no Flamengo. Ontem eu trouxe uma notícia aqui sobre ele dizendo que o time dele, o Atlanta United, deu permissão para ele começar os treinamentos com o Flamengo, para ele se apresentar. Ele só vai poder começar ali os trabalhos efetivos no Flamengo depois que a janela abrir. Mas ele já quer estar em condição física, se preparando, e ele conseguiu essa permissão. Então o jogador está muito animado e que ele venha logo para o Brasil. Infelizmente teve esse problema mecânico aí no avião dele, mas está tudo certo, não aconteceu nada com o jogador e ele vai vir jogar no Mengão. Gente, falar sobre o goleiro Hugo Souza, o Flamengo que voltou a negociar com um time lá de Portugal, o Estoril de Portugal. O Flamengo que negou uma proposta deles e fez uma contraproposta. Vamos estar falando aqui a proposta deles. A proposta deles foi a seguinte: eles queriam contratar o jogador por empréstimo, mas queriam que o jogador tivesse parte do salário pago pelo Flamengo. E o Flamengo falou: não,
Eu não quero pagar parte do salário do jogador. Se for para negociar o jogador, eu não quero mais ter nenhum gasto com ele. O Flamengo foi lá e fez uma contraproposta para negociar o jogador por empréstimo e também vender ele no final do seu contrato. E o Flamengo aguarda a resposta do Estoril, que é o time de Portugal. Gente, o Flamengo não quer gastar com esse jogador, quer dar uma aliviada na folha salarial, quer se livrar ali de Vidal, Pablo, mas quem? Rodrigo Caio também não tá jogando, tem tudo para ir pro Cruzeiro. E o Hugo Souza é outro jogador desses, que recebeu ali o contrato de profissional depois que subiu da base e não rendeu mais. O jogador não conseguiu ter sequência no seu trabalho. Então o Flamengo quer negociar o jogador justamente para aliviar a sua folha salarial e não quer mais ter nenhum gasto com o Neneca, o Hugo Souza. E eu espero que o jogador saia, que o jogador conheça novos ares, porque aqui no Flamengo ele não tem mais clima, não tem mais espaço. Vai chegar agora o Rossi, já chegou na verdade. Temos o Matheus Cunha, que é titular absoluto, e ainda tem o Santos. Então, desses aí, o Hugo Souza pode ser a quarta opção. Então o Flamengo vê como viável vender o jogador, negociar, mas não quer gastar mais com ele. Gente, fala sobre o Pedro, a informação é do Vene Casagrande. O Flamengo está ciente que pode receber propostas pelo Pedro a qualquer momento. O clube não pretende se desfazer do atacante. Essa é a informação do Vene Casagrande. Não pretende ele vender ele fácil, não quer que ele saia do clube. Mas caso venha uma proposta boa para o Flamengo não vai segurar o jogador. Por quê? A multa do jogador tá ali 100 milhões de euros, a multa do Pedro. Só que nenhum clube vai tirar ele pela multa, que 100 milhões de euros daria ali 500 milhões de reais. Só que nenhum clube vai vir, pode ser clube da Europa, e vai contratar o jogador por isso. Se o Flamengo receber ali uma proposta de 50, 60, até 40 milhões de euros, pode vender o jogador. Se ele receber uma proposta ali de 50 milhões de euros, o jogador pode ser vendido por mais de 200 milhões de reais. Seria ali a venda mais cara do clube até o momento. Então o Flamengo não quer se desfazer, mas se vier uma proposta boa que chame a atenção do clube, o Flamengo também não vai segurar. Pedro, que caiu um pouco de produção, não é um jogador ruim, é um jogador de seleção, um jogador que fez muito pelo Flamengo, tem muitos gols pelo Flamengo. No próximo vídeo eu vou estar falando aqui os gols dele, que no momento eu não estou recordando aqui. Mas o Pedro é muito importante, ele só tem um problema, não tem intensidade. Isso que o time do Flamengo no momento tem pedido. Intensidade, todos os jogadores marcando, se entregando para que tenha a bola o tempo todo. Então o Pedro não tem isso, mas é um jogador muito valioso e tem uma das multas mais caras ali do elenco. Então o Flamengo, caso venha uma proposta boa, não vai segurar o jogador, mas não pretende se desfazer dele no momento. Eu queria saber de você. O que você acha de negociar o Pedro? O que você acha do Flamengo vender o jogador no momento? Pedro, que já fez muitas coisas pelo Flamengo, no momento não está naquela grande fase, mas é um jogador diferenciado, a gente sabe que não é um jogador comum. Você venderia o Pedro se chegasse ali uma proposta, sei lá, de 60 milhões de euros, batendo ali quase 300 milhões de reais? Você chegaria assim, pô, vou buscar novos atacantes, vou trazer jogadores novos para a posição, eu acho que eu vou vender o Pedro. Você faria isso? Agora eu vou falar por mim, eu venderia. Caso chegasse a uma proposta boa, eu pensaria igual o Flamengo. Porque o Pedro, a gente sabe que é um jogador que não tem intensidade. E com o passar do tempo, a intensidade pouca que ele tem vai acabar. Então ele vai ficando mais velho, e a gente sabe que o futebol no Brasil tem crescido em questão de velocidade, questão de qualidade técnica. Não sei se vocês viram o jogo de ontem do Galo e do Fluminense. Gente, deu empate, mas as equipes correram demais. O condicionamento físico das equipes estava excelente. E não foi só correria, também foi um jogo muito técnico, muito brigado ali no meio campo. E no finalzinho que ficou feio por conta da arbitragem, os jogadores querendo arrumar briga. E ali é um exemplo claro de que o futebol brasileiro está se tornando cada vez mais competitivo. Então eu gostei de ver o jogo ontem, torci para que fosse empate mesmo, para que nenhuma das equipes avançassem, e deu certo. Nenhuma equipe ali avançou e foi bom para o Flamengo esse resultado. O Palmeiras também perdeu. Mas voltando ao foco, se o futebol brasileiro tem mais intensidade, hoje em dia, o Pedro não tem essa intensidade. Então eu venderia o jogador caso viesse a proposta boa por ele. Gente, hoje tem Flamengo e Bragantino às 9h30 da noite. Jogo pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai torcer demais, a gente vai ver se o Flamengo realmente teve evolução nesses 10 dias de treinamento. E, gente, teve um resultado muito bom que ajudou o Flamengo a subir na tabela. Caso ganhe hoje, dependendo do saldo de gols do Flamengo, ele pode assumir ali a vice-liderança, porque o Palmeiras perdeu ontem para o Bahia.
O Palmeiras perdendo, eles continuaram com 22 pontos. A gente ganhando, a gente vai a 22 pontos também. Dependendo do saldo de gols, a gente fica na frente deles na tabela. E assim o Flamengo vai se consolidando cada vez mais na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E isso é muito bom, porque outros times também, como Galo e Fluminense, não avançaram na tabela. Avançaram só um ponto porque empataram. Eu vi o jogo ontem. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, eu gostei do jogo. Pelo placar e também pela intensidade das equipes. Porque mostra que o futebol brasileiro tá crescendo. Questão de intensidade, questão de técnica, eu achei bem legal. Mas o resultado foi melhor ainda pra nós, pro Flamengo. Eles não avançaram, eles ficaram abaixo do Flamengo na tabela. E hoje o Flamengo tem que ganhar. A gente sabe que o histórico do Flamengo quando se trata de aproveitar tropeços de outros adversários, o Flamengo não tem aproveitado com tanta efetividade. O Flamengo empata, às vezes perde, e hoje é o jogo necessário para a gente ir a 11 jogos de invencibilidade, para a gente conseguir ali avançar cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. Eu tenho visto a evolução desse canal a cada dia e é você que tem feito esse canal crescer. Esse canal é o Futebol Expressivo e eu vou ser bem sincero com vocês, esse canal aqui não está monetizado. Eu não recebo um centavo por ele ainda. Eu tô no sonho de monetizar, de conseguir ali ter a minha grana vinda desse canal com esse compromisso que eu tenho com vocês. E mesmo sem receber, mesmo sem ter ali os requisitos para estar com o canal monetizado, eu tenho postado vídeo com frequência, falado sobre o Flamengo e sobre as notícias que têm saído a todo momento sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil. Por isso eu peço a vocês que deixem um like, se inscrevam, porque isso me ajuda demais. Tamo junto, pessoal. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.